Olá, eu sou o pastor Davidson Pinhon, sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, professor de exegese e publisher editorial. É uma grande alegria para mim ter você aqui neste podcast Exegese e Exposição. Participe! Sugira novos temas para que eu esteja tratando aqui nos podcasts. Eu quero aproveitar para convidá-lo também a assinar o meu canal do YouTube, especialmente para ter acesso à playlist Exegese e Exposição, onde há vários vídeos que você pode ampliar ainda mais o seu conhecimento bíblico. Se você quiser, também tem um grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição. Há também cursos gratuitos meus na plataforma Udemy. É só você acessar e participar desses cursos gratuitos. E no final você ainda consegue um certificado de conclusão desses cursos. Vale muito a pena. E um curso muito especial que eu quero chamar a sua atenção é o curso Introdução à Exegese Bíblica. Nesse curso, eu te ensino passo a passo da metodologia exegética usada pelos profissionais da área. Eu tenho a certeza de que você será muito edificado ao conhecer o passo a passo desse método de exegese bíblica. É importante você saber que para fazer esse curso, não há necessidade de conhecer grego e hebraico. Na verdade, você pode usar o conhecimento das línguas originais da Bíblia, caso você já o tenha, mas não é uma condição essencial para que você possa fazer o curso. Então, vale a pena conhecê-lo. Clique no link que está na descrição deste podcast. Queridos, é uma grande alegria para mim estar aqui hoje. Como o nosso irmão disse, é meu aniversário, só que não são 35 anos, né? Foi bondade dele. E a minha família está aqui comigo hoje, né? Minha esposa, minha sogra, meu pai, minha mãe, 2 tias minhas. Se levante, por favor, para a igreja, que a igreja possa conhecer vocês. Né? A gente separou também esse dia para estar aqui. E as comemorações do aniversário ficam para depois, né? O mais importante é a palavra de Deus. Eu já vou pedir para... já colocou aqui, né? Então, eu sou o pastor Davidson Pinhon, como o nosso irmão me apresentou. Eu sou professor também de seminário. E eu trouxe alguns exemplares de alguns livros de minha autoria ali, que está ali fora. Pode até passar, querida, o primeiro slide. Esse é o primeiro livro que eu gostaria de mostrar para vocês, que está sendo oferecido ali fora. Esse é um livro sobre avivamento pessoal. Então, como vamos falar hoje sobre transcendência, e você já vai entender o que significa essa palavra, você pode adquirir esse livro que vai te ajudar a transcender na sua comunhão com Deus. O próximo slide, por favor, é o próximo livro, o livro A Semente e a Palavra. Para você que é pregador, para que você deseja ser um pregador algum dia, esse livro traz algumas técnicas de pregação, técnicas muito atuais, e várias delas eu vou usar nessa mensagem de hoje. Então você pode ficar também atento a esse livro. O próximo, por gentileza. Isso aqui você não vai transcender nada, né? É uma comédia gospel para você se divertir um pouco. O Apóstolo do Bigode Santo, eu tenho certeza que você vai poder se divertir bastante com a leitura desse texto. A história que o Senhor me inspirou já há um tempo para escrever. E enquanto eu ia escrevendo essa história, eu ia me divertindo bastante. Então, se você quiser, apenas R$5 está sendo vendido ali fora também, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos estar aqui no próximo slide, nesse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que é o texto base da mensagem de hoje, e nós vamos estar falando sobre este tema, transcendência. E você vai entender o que ele significa se você assistiu aquele pequeno videozinho que
eu estive colocando ali, junto com os canais de comunicação das redes sociais aqui da PIBARG, você deve ter ficado intrigado. Por que essa mensagem? O que isso tem a ver? Vamos falar hoje, então, e você vai entender algumas questões importantes. 2 Coríntios 5,17, você pode ler ali e fala o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa palavra que está grifada aí em vermelho. Passaram. Você vai entender o porquê que eu estou pedindo para você guardar no seu coração e na sua mente essa palavra passar. O próximo slide, por gentileza. Essa é uma mensagem de Páscoa. Vamos falar sobre a transcendência, vamos falar sobre morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo também. Para que a gente possa tratar desse assunto, da transcendência, para que a gente possa entender aquilo que a palavra de Deus nos revela, a gente precisa compreender o significado de 4 palavras. 4 palavras que vão trazer para nós um entendimento daquilo que a Bíblia tem a nos ensinar sobre transcendência. E a transcendência é uma dessas palavras, tá bom? Mas a primeira palavra não é essa. Pode, por favor, adiantar mais um? A primeira palavra que vamos falar é apoteose. Você deve estar se perguntando, mas apoteose não tem a ver com carnaval? A apoteose não tem a ver com escola de samba e por aí vai, né? Você quase que fica lá, me segura Jesus, mas apoteose não significa apenas carnaval, né? Embora na nossa cultura a palavra apoteose apareça na época do carnaval, mas a palavra apoteose significa aquilo ali, ó, deificação, ou seja, alguém, um ser humano que é deificado, ele se torna um Deus, ou ele acha que pode se tornar um Deus. Essa é a primeira palavra que eu quero chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque em nossa cultura, ao longo da história, houve muitos casos de apoteose. Houve muitos casos de pessoas querendo se colocar como Deus. E como que isso aparece? Como que isso acontece? Como é que a gente pode entender isso? Passa o próximo slide, por gentileza. Você vai ver que essa imagem, ela é um símbolo daquilo que muitas seitas, muitas religiões e muitas pessoas que nem são religiosas, mas muitas pessoas conseguem entender que essa imagem traduz o que se passa dentro do seu coração. O homem estando no centro do universo, tudo girando em torno dele, e a partir do homem é que tudo acontece. O homem tem em si o poder de tomar as decisões que ele quiser, tem em si o poder de fazer o que ele quer, como se ele fosse um Deus, como se o ego desse homem é que ditasse as cartas do que ele vai fazer na sua vida, é que ditasse para ele, e ele pode controlar o universo a partir da sua condição de ser humano. Essa é uma tendência atual, essa é uma tendência filosófica, inclusive, da nossa época, da pós-modernidade, chamada humanismo. Isso tem ainda graçado até mesmo no meio evangélico, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda adiante. Próximo slide, por gentileza. Em Eclesiastes 3, versículo 11, você vai ver o que o texto fala sobre como Deus colocou no nosso coração a transcendência, o desejo pela transcendência. Olha o que o texto diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A partir desse versículo, a gente percebe que Deus colocou no coração de todo ser humano o desejo pelo transcendente, o anseio pelo transcendente, por aquilo que está acima dele próprio. E claro, por causa do pecado, que a gente vai falar daqui a pouquinho, por causa do pecado, esse desejo latente de transcendência que Deus colocou no nosso coração, esse desejo pela eternidade, pelas coisas que estão acima da nossa realidade física, da nossa realidade palpável, que a gente pode tocar, Deus colocou esse desejo no nosso coração, e por causa do pecado houve uma deturpação nesse desejo.
Então muitos usam esse desejo latente que Deus colocou em seu coração para estar querendo se tornar um Deus, se deificar, sofrer uma apoteose, que é o que a gente está falando nessa manhã aqui. O próximo slide, por gentileza, você vai ver onde começou a primeira promessa da apoteose. Você está vendo aqui esse desenho? O que esse desenho simboliza para você? Simboliza quem? Quem é que está aparecendo ali? Qual pessoa que está aparecendo ali? Eva. Qual é o outro personagem que está aparecendo ali? A serpente, sendo usada por Satanás. Em qual lugar eles estão? No Éden. Então você percebe que foi no Éden, você pode virar aí para o próximo slide, foi no Éden, você vai ver isso em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, aqui se refere ao fruto, Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E eu grifei aqui essa expressão, Deus sabe, porque Satanás, quando esteve usando a serpente para tentar a Eva, ele estava com essa expressão, Deus sabe, ele estava dizendo o seguinte: Deus sabe que se você comer do fruto, você vai se tornar um Deus assim como Ele. E Deus não quer concorrência. Deus não quer concorrência. Por isso que Ele não quis que você comesse do fruto. Então percebe que Satanás sabia que Deus havia colocado no coração do homem esse desejo latente pelo transcendente. Esse desejo pelo que é acima da própria experiência física e terrena do homem. Então, sabendo disso, Satanás se aproveita disso, dessa brecha, e a partir dessa brecha ele entra com a tentação dizendo: Eva, come do fruto, Deus te proibiu porque Ele não quer que você seja Deus como Ele é Deus. Deus quer que, na verdade, você continue nessa condição inferior de ser humano. E a gente já conhece a história. Parece que Eva queria cantar como uma deusa você la tem. Parece que ela queria cantar isso. Porque ela foi tentada por Satanás dizendo: você pode ser uma deusa. E ela caiu naquela mentira. Essa é a primeira vez na história em que o desejo da apoteose, da deificação do ser humano aparece, e ela está na Bíblia. Passa agora, por gentileza, o próximo slide. Nós vamos ver aqui uma outra passagem bíblica que fala também da tentativa de apoteose de Nabucodonosor, era o rei da Babilônia. Ele construiu uma estátua e mandou que todos os seus súditos adorassem a sua estátua, adorassem a ele, imperador, como se ele fosse um Deus. E você passa o próximo slide aí, você vai ver em Daniel 3, de 1 a 7, o que esse texto fala sobre como aconteceu essa tentativa de apoteose que o rei Nabucodonosor fez. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o próximo slide agora, nisto,
O arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, da pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mas nós conhecemos a história. Nós sabemos que 3 não fizeram isso: Sadraque, Mesaque e Abednego. E por não adorarem aquela estátua de um rei que queria ser divino, que queria ser Deus, eles foram sentenciados a morrerem na fornalha de fogo. E o resto nós também conhecemos o texto bíblico. Havia um 4º homem naquela fornalha. Esse 4º homem era o próprio anjo do Senhor, era o rei, era o nosso Senhor Jesus, que estava ali junto com aqueles homens e não permitiu que um fio de cabelo sequer dele se queimasse, numa fornalha que estava ardendo 4 vezes mais do que o costume. Os próprios carcereiros daqueles homens foram queimados e morreram pela quentura daquele momento. Mas ali estava o Senhor. E quando o Senhor está presente, o transcendente invade a nossa realidade. E queridos, uma outra tentativa que a Bíblia também fala de apoteose. O próximo slide, por gentileza. É a tentativa de apoteose de Herodes. Mas Herodes foi o homem, segundo a Bíblia. Passa o próximo slide, por gentileza. Herodes foi um homem que, segundo a Bíblia, também tentou se colocar como se ele fosse um Deus. Atos 12, 21 a 23 fala o seguinte: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. No próximo slide você vai ver um testemunho de um homem que não era cristão. O próximo slide, por gentileza, é de Flávio José. Um homem que era judeu, ele não era cristão, mas ele testemunhou alguns fatos, ele fez uma pesquisa de alguns fatos e testemunhou outros. E ele fala sobre a vida de Herodes e como ele morreu, a morte de Herodes, na verdade. Ele fala com mais detalhes o que o texto de Atos diz. Ele diz: no segundo dia de uma festa que acontecia em Cesareia, em honra de Cláudio, Herodes Agripa vestiu uma roupa prateada de textura maravilhosa e entrou no anfiteatro bem cedo de manhã. Quando os raios do sol brilharam sobre a sua roupa, os clarões fizeram que seus bajuladores gritassem que ele era um deus. Joséfo conta ainda que o rei nem os censurou e nem rejeitou a sua ímpia bajulação. Quase imediatamente, ele sentiu uma dor aguda no abdômen e 5 dias depois morreu em grande agonia. A gente percebe aqui o que acontece, o que Deus faz com aqueles que tentam se divinizar. Com Nabucodonosor, Deus fez com que ele se tornasse durante um tempo como se fosse uma besta fera, como se ele fosse um animal, comendo capim. Ele humilhou aquele rei que queria ser Deus. Com Herodes, Deus também faz a mesma coisa. Ele mata Herodes de uma forma grotesca, de uma forma estúpida. Ele morre devorado por dentro por vermes. Alguém que queria ser Deus, com vestes brilhantes, sendo aclamado como Deus, ele simplesmente morre de um modo estúpido. Deus não aceita que outros estejam sendo colocados no mesmo patamar de igualdade do que Ele, porque Ele é soberano, Ele é grande, Ele é todo poderoso. Ninguém pode se equiparar ao nosso Deus. O próximo slide, por gentileza. Vamos ver agora uma galeria da apoteose ao longo da história.
Prometo não demorar muito com essa parte. Próximo slide. Você vai ver primeiro aí a primeira situação da galeria histórica da apoteose. Faraós e reis da antiguidade eram adorados como deuses. Você tem aí a imagem de uma representação dessa adoração ao faraó, como se ele fosse divino. O próximo slide. Nós temos aqui duas imagens. Temos a primeira aqui do lado esquerdo, a apoteose de Homero. Do lado direito, a apoteose de Dom João VI, esse mesmo, o rei de Portugal, Dom João VI. Ele achou que era Deus, um Deus português, olha só, né? Mas ele achou que era Deus. Próximo slide. A apoteose de George Washington. Se você for hoje lá no Capitólio dos Estados Unidos, você vai ver no teto do Capitólio uma representação de George Washington sendo divinizado, sendo adorado como se ele fosse um Deus. Do lado aqui você tem a imagem da apoteose de Abraham Lincoln. Esse mesmo Abraham Lincoln, também um presidente dos Estados Unidos, sendo também divinizado pela própria cultura americana, que era uma cultura totalmente influenciada pela maçonaria. Próximo. Nós temos agora a apoteose, do lado esquerdo, a apoteose de Grão-Duque de Médici, que era uma prática histórica, no caso aqui, lá de Florença. Temos também a apoteose de Napoleão Bonaparte, ele sendo colocado como se ele fosse um deus, aqui do lado direito. Próximo slide, você vai ver uma apoteose atual. O imperador da Coreia do Norte, aquele país que é o primeiro lugar em perseguição aos cristãos, Kim Jong-un. Ele é adorado ainda hoje como Deus. Ele acha que é um Deus e as pessoas se ajoelham diante da sua estátua, como alguns fizeram lá em Nabucodonosor. O próximo, por gentileza. Vamos ver agora, não a apoteose, mas dentro do movimento gospel, alguns exemplos da megalomania que se aproxima desse desejo de apoteose. Passa o próximo slide, por gentileza. Temos aqui um pastor americano que foi coroado rei. Ele já se tornou bispo, aliás, também. O bispo Ed Long, nos Estados Unidos. Ele foi coroado rei na Geórgia por um judeu. Próximo slide, você vai ver aí, não precisa dispensar apresentações. Você já sabe quem é esse cara aí. Próximo slide. Esse você talvez também conheça, é o apóstolo René Terranova, que recentemente foi colocado como patriarca, pai apóstolo, ele é o pai dos apóstolos, e também recentemente ele declarou a sua mãe o útero apostólico. Então é quase como se sua mãe se tornasse Maria Santíssima Imaculada, né? Quase como se fosse isso. Próximo, por gentileza. Não sei se você conhece essa é autodenominada a apóstola Sol, a Daniela Carvalho de São Paulo, aqui no Brasil. Ela se coloca como a mulher do Apocalipse, aquela que no Apocalipse foge do dragão, que é o diabo, né? E fuja dela como o dragão foge da cruz, né? Porque ela também, ela é megalomaníaca e só Deus sabe o que se passa na cabeça dela. O próximo, você também já conhece, dispensa apresentações. Você, pela própria coroa dele, você vê o grau de loucura e megalomania que esse cara tem, né? Agenor Duque dispensa comentários. Próximo slide, por gentileza. Você vai ver agora uma apoteose religiosa pós-moderna, não no meio evangélico, mas em religiosidades fora do campo evangélico. E se você estiver bem informado, você vai ver que não tão fora assim do campo evangélico. Mas vamos lá. Próximo slide. Sun Myung Moon, também conhecido como Reverendo Moon, nasceu em 1920 e morreu em 2012. Ele se dizia a reencarnação de Cristo e disse que veio consertar o que Jesus Cristo errou enquanto ele estava vivo, porque Jesus errou, segundo ele, por não se casar. Então, o Reverendo Moon, que já morreu, que Deus não vai ter esse cara lá, então você já sabe quem que vai ter ele, né? Onde é que ele está. Mas então ele se dizia a reencarnação de Jesus Cristo. E quantos evangélicos e pastores, inclusive, ele esteve enganando e aliciando para o erro. O próximo slide, por gentileza. Esse é outro que também morreu. Esse é de Costa Rica, José Luiz de Jesus Miranda. Ele se dizia também a reencarnação de Jesus Cristo. Ele se chamava Jesus Cristo Homem. E ele
proclamou também que o número 666 é o número divino. E, portanto, ele também morreu e não ressuscitou, pelo menos aqui se tem notícia, até agora não ressuscitou, né? Agora é interessante que, se me permite uma anedota aqui, Jesus Cristo ele é onipresente até para reencarnar, porque ele, segundo esses loucos aí, ele reencarnou ao mesmo tempo ao longo do mesmo período. Então, até para reencarnar, se isso fosse possível, ele seria onipresente. Próximo slide, por gentileza. Você vai ver aí a viúva desse último que eu mostrei para vocês. Ela está ativa hoje, já chegou aqui no Brasil. Hoje de manhã, às 7h30 da manhã, teve o programa dela, na Band. Se você ligar às 7h30 da manhã, todo domingo, na Band, você vai ver essa louca dizendo que Jesus era uma mulher, que Jesus era a esposa de Deus, e que ela, a viúva daquele, do Jesus Maria, né? Ela hoje é a reencarnação desse Jesus mulher. Ela se chama Lisbeth Jesus Garcia. E ela fala uma gama de loucuras nessa megalomania, nessa apoteose divina aí que ela acha que pode ser Deus. O próximo você vai gargalhar, tenho certeza. Preciso falar alguma coisa? Não precisa dizer nada, né? Esse aqui você já sabe quem é. Se não é o mais louco, ele é um dos maiores, né? O grau de loucura é 100% com esse aí dizendo que é Jesus Cristo. Sendo Jesus Cristo com uma coroa de plástico ou de pano, né? Se tiver espinha só para fora, até eu sou, entendeu? Que viaja o mundo inteiro, consegue viajar de avião, tem programa na internet, enfim, tem louco para tudo. E para mim o pior é aquele que segue esses megalomaníacos. Próximo slide, portanto, nós vamos ver agora a segunda palavra. Lembra que eu falei que são 4 palavras? A primeira palavra foi a apoteose, que nós vimos aqui vários exemplos na história, na Bíblia e até nos dias de hoje, dessa tentativa de deificação, de divinização do ser humano. E o quanto isso afronta o coração de Deus, o quanto isso entristece o coração de Deus, porque é uma espécie de idolatria. E nós vamos falar agora da segunda palavra, que é a palavra transcendência, é a palavra mais importante dessa mensagem de hoje. A palavra transcendente vem do latim transcendo, que é passar subindo, atravessar, ultrapassar, transpor um limite. Então, quando eu falo em transcendência, eu me refiro aqui a você ultrapassar um limite que foi colocado na sua vida, seja por uma condição física, seja por uma condição financeira, o limite intelectual, emocional, espiritual, algum limite que impuseram, que você mesmo impôs para você. Quando você transcende esse limite, você passa por cima dele, você consegue vencer aquilo que estava limitando você. Então, a segunda palavra é a transcendência, que também se refere àquilo que está acima da nossa experiência comum, da nossa experiência normal. Então, quando a gente se refere em teologia à transcendência, a gente está se referindo a Deus e às coisas espirituais, porque é aquilo que está acima da nossa realidade física e humana, que é justamente a próxima palavra, que significa essa situação física e humana. O próximo slide, por gentileza, é a palavra imanência. A imanência é o contrário da transcendência. A palavra imanência significa as coisas comuns, as coisas que nós estamos acostumados a ver, a viver e a experimentar nesse mundo. Então nós temos aqui 2 palavras que são o oposto uma da outra. Transcendência é aquilo que está acima da realidade, que nós conhecemos. E imanência é aquilo que está dentro da realidade que nós conhecemos. Então, em teologia, nós dizemos que Deus é transcendente e nós somos imanentes. Mas o mais interessante, queridos, a gente vai ver aqui ao longo dos versículos bíblicos que vamos abrir, que em muitas ocasiões da história, Deus, o transcendente, invadiu a nossa realidade pequena, que é a realidade imanente. No próximo slide você vai ver um dos exemplos. Quem é esse camarada que está aí?
que é essa representação aqui. Esse filme você deve ter visto, né? Se você já viu o filme, aquele filme clássico dos 10 Mandamentos, está vendo aí o Charlton Heston, o falecido ator, representando quem? Representando Moisés. Na cena em que ele está fazendo o quê? Abrindo o Mar Vermelho. Próximo slide, você vai ver o texto bíblico em que se baseia essa imagem representada no filme. Êxodo 12, versículos 21 a 27. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor, qual o verbo que está aí em vermelho? O Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue da verga da porta em ambas as ombreiras, passará novamente, é o verbo aí, ó. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai-vos, pois, o próximo slide, versículo 24, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Aqui nós vemos a instituição da Páscoa. Lembra que no primeiro versículo de 2 Coríntios 5,17, eu pedi para você guardar na sua mente e no seu coração a palavra passar. Eis que tudo se fez novo, porque as coisas velhas já passaram para aquele que está em Cristo. Nós vemos de novo o verbo passar aqui. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a palavra Páscoa em hebraico se fala Pessah. Pessah em hebraico é passar por cima. Eis que tudo se fez novo, porque as coisas velhas já passaram para aquele que está em Cristo. Nós vemos de novo o verbo passar aqui. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a palavra Páscoa em hebraico se fala Pessah. Pessah em hebraico é passar por cima. Nesse texto aqui de Êxodo 12 que a gente leu, é quando o anjo do Senhor passa por cima das casas que estavam pintadas com o sangue do Cordeiro. E ali o transcendente, que era o Deus enviando o anjo da morte, para que estivesse enviando a última praga para os egípcios, esses pouparam, salvaram os israelitas escravos, para que eles pudessem transcender a sua situação de escravidão no Egito, para que ele pudesse sair então daquela situação de escravidão e transcendessem para se tornasse um povo livre, um povo que deixava de estar tão perto dos deuses egípcios para estarem adorando ao único Deus verdadeiro. Você percebe que toda aquela conjuntura idólatra de deuses egípcios, do próprio faraó querendo ser adorado como Deus, o povo estaria transcendendo para de fato ser livre, não serem mais escravos, e além disso, para terem total liberdade no coração e na mente, para adorarem ao único Deus verdadeiro. Deus estava com a sua transcendência invadindo a imanência humana e mudando a realidade do seu povo. Porque o texto diz que o clamor do povo de Israel já estava subindo e estava incomodando os ouvidos de Deus. Você tem então revelado nas Sagradas Escrituras esse Deus que, embora transcendente, embora imenso, embora todo-poderoso, grandioso, ele se importa com pessoas, nós, como eu, como você.
pequenininho, menor do que um vermezinho assim, comparado com a grandeza do nosso Deus. Mas Ele nos amou. Você conhece o texto de João 3,16? Ele nos amou de tal maneira que o transcendente tornou-se imanente. E nesse momento aqui na história, ficou marcado na história o quanto a transcendência de Deus invadiu a nossa imanência para nos ajudar a transcender também como seres humanos. O próximo texto está no próximo slide, Filipenses 3, versículo 20 e 21. Olha o que mais o texto da palavra de Deus fala sobre a transcendência. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Essa transcendência não aconteceu apenas no livramento, na história para Israel, mas a transcendência é uma promessa da palavra de Deus para nós, que um dia seremos transcendentes. Um dia nós transcenderemos o nosso corpo pecaminoso. Um dia transcenderemos a nossa realidade que nos limita pelo pecado, pela doença, pela pobreza. Tudo isso será transcendido, mas não vai ser agora enquanto estamos aqui. A transcendência acontecerá quando o meu corpo receber a glória do Senhor, que estará agora dentro de mim, dentro de cada um de nós. Quando a minha esposa se lembra disso, ela fica muito feliz. Ela percebe que eu um dia vou ter um corpo melhor do que o que eu tenho. Eu vou ter cabelo, não vou ter mais barriga, porque um dia o meu corpo vai ser transformado, assim como o de vocês. Olha que felicidade. A palavra de Deus não promete apoteose. Apoteose é pecado. Foi o diabo que prometeu apoteose para Eva, mentindo. A palavra de Deus promete para nós transcendência. Quando você vai superar, quando cada um de nós vamos superar a nossa condição limitada de seres humanos falhos, pecaminosos. Isso é uma bênção muito grande, porque nós seremos transformados e teremos um corpo de glória, assim como Cristo teve após a sua ressurreição. O próximo texto, no próximo slide também, é 1 Coríntios, capítulo 15, de 50 a 54. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque, no próximo slide, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é imortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Queridos, Jesus Cristo já venceu a morte. A morte já foi vencida, ela já é derrotada. Mas a morte ainda não foi aniquilada. Ela já foi vencida e derrotada, mas ela ainda é uma realidade para nós. A morte ainda assusta a gente. A carranca da morte ainda se apresenta na nossa frente, e qualquer um que já esteve perto dela, seja no falecimento de um ente querido, seja numa doença que você viu a morte de perto, você já sentiu o medo que é você enfrentar a morte. Mas a morte, para quem é servo de Deus, eu espero que você guarde isso no seu coração, querido. A morte, para quem é servo de Deus, não é um monstro. Para o servo de Deus, a morte é uma serva. Se você tiver fé suficiente, você vai entender isso.
Porque a morte, ela é uma serva nas mãos de Deus, para livrar a gente dessa realidade imanente e permitir que a gente alcance a transcendência o mais rápido possível. A morte é quando o nosso corpo mortal é semeado na terra, para que ele possa brotar e trazer o fruto da transcendência para a nossa própria vida, para a nossa própria experiência. Se você consegue entender isso, você não teme a morte. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele usou a morte do seu corpo físico para que ele colhesse a ressurreição, para que ele colhesse a transcendência. Ele, portanto, venceu a morte. E chegará o dia em que essa morte, que ainda nos assusta hoje, ela vai ser completamente aniquilada. E quando esse dia chegar, nós estaremos livres do pecado e de suas consequências. E a transcendência será a nossa realidade eterna. Não haverá mais imanência. Somente seremos transcendentes, porque o Senhor estará conosco para toda a eternidade. E a nossa experiência de vida, ela receberá qual uma bomba. Ela receberá essa bomba espiritual e ela vai se extinguir aqui na terra para que a gente viva a nossa experiência transcendente. Queridos, a última palavra que eu quero lembrar aos irmãos, que eu quero trazer aos irmãos, é o próximo slide, é a palavra kenosis. A palavra kenosis é uma palavra grega que significa esvaziar, abrir mão, tornar vazio. E o texto bíblico, aliás, antes de falar do texto bíblico, o próximo slide, você tem essa imagem. Qual é essa imagem? Que imagem seria essa? A imagem do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos a transcendência, não apenas invadindo a imanência humana por um período de tempo, para que estivesse fazendo um milagre e permitindo que o homem transcenda a sua situação humana. Mas nós vemos aqui um ato divino que demonstra o seu amor grandioso por cada um de nós. Nós vemos aqui o próprio Deus, transcendente, imenso, grandioso, todo-poderoso, glorioso, fora do tempo. Mas nós vemos o Deus maravilhoso se fazendo durante 33 anos completamente imanente aqui, nessa terra, pisando esse chão, o chão desértico da Palestina no primeiro século. Você imagina o Deus todo-poderoso, transcendente, suando, fedendo como nós fedemos quando suamos, sentindo fome, sentindo sede, sentindo cansaço, andando com a gente, perto da gente. O Emmanuel, o Deus conosco, porque anda com a gente. É o transcendente, de uma vez por todas, tornando-se imanente, para que através dessa experiência de auto-esvaziamento, que a gente vai ver o versículo bíblico aqui agora, essa experiência de auto-esvaziamento, andando junto com a gente, experimentando nossos anseios, nossas tristezas, nossas dores, experimentando as consequências do pecado no corpo humano, vendo isso de perto, olhando de perto. Ele não está olhando do mar de cima, ele está olhando na mesma direção. E quando esse Deus transcendente se torna imanente, de uma forma mais permanente, de uma forma mais concreta, real, aqui nessa terra, nós vemos então, conforme diz aqui o próximo slide, o texto bíblico, que você vai ver em Filipenses, capítulo 2, de 4 a 11. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele não se apegou àquela situação dele ser transcendente.
Ele está confortável na sua transcendência. Ele não ficou apegado a esse conforto espiritual, a esse conforto de ser o Todo-Poderoso a todo tempo. Mas ele, olha só o que ele fez, no versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja agora o versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba o poder do que a imanência faz. Quando Deus Todo-Poderoso desce à terra, se esvazia, vive a nossa experiência com toda a sua plenitude. E ao se tornar vencedor, ao esfregar na cara do diabo, você perdeu. A gente vê então esse Deus Todo-Poderoso resgatando a sua condição de transcendência e sendo o nosso modelo de vida enquanto estamos aqui na terra, o nosso modelo também do que nos tornaremos quando chegarmos à transcendência, assim como ele chegou. O ser humano não está completamente preso a essa situação em que vivemos. No próximo slide você vai ver essa imagem. No próximo slide, através da cruz do Calvário, através do símbolo de morte, que deveria ser o símbolo da derrisão, da imanência completa, deveria ser o símbolo da morte e de tudo perdido. A morte simboliza então o que ela de fato é para quem está em Cristo Jesus. Ela é apenas uma serva. Ela é apenas uma serva, uma escrava de Deus, para produzir em nós a semente da nossa própria transcendência. Assim como Cristo transcendeu a morte e esteve recebendo a ressurreição de Cristo. Olha o que diz aí no texto de 1 de Pedro 1, 18 a 23. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Agora o versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou de entre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive eternamente. É interessante que aparece aqui, queridos, no versículo 23, a palavra regenerados. A palavra regenerado significa nascer de novo. Lembra de 2 Coríntios 5,17, que nós lemos no começo ainda? A palavra que aparece lá é nova criatura. A palavra nova em grego é kainos, que aparece no grego. Existem duas palavras gregas para novo: neo e kainos. Neo significa o novo, mas igual aos outros que já existem. O novo celular da mesma marca, mas ele é novo, ele está novinho, mas ele é um celular como os outros qualquer, se alguém comprar um celular igual ao meu. O novo é igual aos outros. Isso é neo. Mas a palavra kainos, que aparece no grego, em 2 Coríntios 5,17, também aparece aqui, a ideia do kainos é novo, diferente de tudo o que existe no mundo. É um novo completamente diferente. É um novo que não tem igual. Novo nesse sentido, não existe igual. Não existe nada equiparado a essa coisa nova que surgiu. A nossa vida transcendente é uma vida depois da nossa regeneração. Deus não
faz um tapa-buraco na nossa vida. Ele não faz remendo na minha vida. Eu preciso morrer no meu ego, na minha humanidade decaída, para que eu seja recriado por Deus. É a regeneração. É isso que faz com que eu seja transcendente. Em Cristo Jesus, eu vou alcançar a transcendência somente se eu tiver um novo nascimento. E é triste quando a gente observa nas igrejas evangélicas de hoje, o quanto são poucos os que estão frequentando as igrejas e que são de fato regenerados. Quantos que frequentam as igrejas evangélicas não nasceram de novo. Apenas aprenderam os maneirismos, os cacuetes, a forma de falar, de se vestir, de se portar socialmente numa igreja evangélica. Cheira como crente, parece crente, anda como crente, se veste como crente, mas não é crente, porque não foi regenerado. Vive a sua vida como antigamente. São os ateus práticos. Ele diz que acredita em Deus, que ele crê na existência de Deus, mas vive a sua vida cristã como se Deus não existisse. Não acha que um dia vai dar contas a Deus. Não acha que um dia ele vai precisar colocar diante do Senhor o seu próprio coração, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações. Queridos, a experiência da ressurreição, como nessa imagem que a gente vai ver agora aqui, uma imagem que ela é uma imagem real, é o túmulo vazio de Cristo. Se você for hoje para Israel, você vai encontrar essa imagem do túmulo que foi atribuído para o Senhor Jesus. É um túmulo vazio. O corpo de Cristo não está ali, porque como Ele é o nosso herói, como Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso protótipo de um ser humano perfeito. Ele agradou a Deus em tudo. Por isso Ele transcendeu a morte. E a transcendência dele, da morte, garante a nossa própria transcendência, a nossa própria ressurreição. Vamos ver o próximo slide. É o texto de 2 Coríntios 5, 17 a 21, que nós já lemos no começo. Eu vou pular esse texto apenas para a gente poder adiantar, tá bom? Então, o próximo slide é uma imagem. Adianta aí um pouquinho, por gentileza. Mais um pouquinho. Essa imagem, ela é uma representação do que nós precisamos fazer para que estejamos então alcançando de fato a nossa transcendência. Essa imagem diz muita coisa. Essa imagem diz que em Cristo Jesus, morto, crucificado na cruz, a nossa atitude deve ser a atitude contrária da apoteose. Na apoteose, o homem quer se elevar à condição de Deus. Isso é indevido, isso é pecado. Isso desagrada o coração do Pai. A nossa atitude não deve ser a da apoteose, como tanto a gente vê hoje na mídia. A nossa atitude deve ser a de quem se ajoelha diante da cruz do Senhor. É quando estamos ajoelhados diante da cruz do Senhor, aceitando a condição que o Senhor estabeleceu de uma vez por todas para nós, é que alcançamos não a apoteose, mas a nossa transcendência. Próximo texto, de Gálatas 3, de 13 a 14, já estou quase terminando a mensagem de hoje. Gálatas 3, de 13 a 14, fala o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Cristo se fez maldito. Ele não é maldito. Foi atribuído a ele a condição de maldição, de maldito, porque ele amou a gente. Não sei se você consegue imaginar. O Deus transcendente, todo-poderoso, grandioso, esplendoroso em sua glória, sendo reputado como um dos mais vis pecadores
tudo só para me resgatar. Eu não posso fazer outra coisa, queridos, a não ser me ajoelhar diante da sua cruz e dizer: Senhor meu e Deus meu. Não posso fazer outra coisa a não ser isso. Não posso fazer outra coisa a não ser confessar com os meus lábios, com os meus joelhos dobrados, que Jesus Cristo é o Senhor, e isso para a glória de Deus Pai. Hoje é o dia em que a gente comemora a Páscoa. Mais do que um calendário, mais do que um feriadão no meio do ano. Muito mais do que isso. O sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo garante a minha própria transcendência. É um marco que mudou a história da humanidade e que muda também a história da nossa vida em particular. Não espere apoteose. Não espere ficar rico, milionário, ficar sem doença, como o povo anda prometendo erradamente hoje em dia. Não é isso que a Bíblia promete. A transcendência virá, mas ela virá para aquele que tem a atitude certa de se colocar ajoelhado diante da cruz do Senhor. Só para a gente fechar então, o próximo slide. A ressurreição de Cristo garante a nossa transcendência. Ao ressuscitar dos mortos, Cristo faz também, em sua capacidade e representação de ser a primícia entre aqueles que dormiram. Temos aqui uma imagem de Jesus Cristo, representando ele saindo do túmulo e também simbolizando a nossa própria transcendência. Consequentemente, por causa da ressurreição dele, no próximo slide você vai ver que, primeiro, nós somos ressuscitados com Cristo. A Bíblia fala isso nos versículos que você está vendo aí. Em segundo lugar, Cristo é a nossa vida. Ele é aquele que transpõe para nós a sua própria vida, a vida eterna. No próximo slide, a terceira consequência da ressurreição de Cristo sobre nós é que o crente ingressa em uma nova criação, se torna uma nova criatura em Cristo. A quarta e última, esse é o próprio corpo espiritual. O cristão portará a imagem do homem celestial. Diante de tudo isso que nós vimos hoje, que você entende agora o significado dessas 4 palavras: apoteose, promessa enganosa do diabo; transcendência, promessa da palavra; imanência, que foi o ato que Deus fez de estar aqui, imanente, próximo da gente, para nos salvar; e por último, a kenosis, o auto-esvaziamento de Cristo, que propiciou, através do seu sacrifício, a nossa própria transcendência. Diante disso tudo, queridos, eu só posso desejar para você o próximo slide, o último. Próximo slide, feliz transcendência. Que o Senhor possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus.